Olá, minha gente, boa noite. Chegando aqui para mais um Café com Zé. Hoje um Café com Zé muito especial. Daqui a pouquinho a nossa convidada já está a caminho. Está chegando, doutora Vanessa Farias, psicóloga do Hospital Regional, psicóloga do PSI. E vai trazer um tema muito interessante, que é o medo. Né? Que é preciso que a gente tenha medo. Só não quero ter medo com o Mato Florzinha. Vou logo lhe adiantar, viu, Zé? Zé Nilton, boa noite, Zé Nilton. Boa noite, meu amigo Jair Ferreira. Boa noite, Ana Cláudia, minha esposa, bem próximo da gente. Hoje a gente tem plateia, né? Literalmente a gente tem plateia. Nossa amiga Juliana aqui, que nos honra com a sua presença. Chegou. Chegou. E boa noite. A doutora convidada especial. Acaba de chegar. Ali, doutora, por gentileza. Aí. É isso aqui. E a gente, seja bem-vindo aqui, doutora Vanessa Farias. É um prazer imenso. Mais um Café com Zé. Mandar um abraço especial. Chique ela, viu? Arrasa, bambu de Jericó. Mandar um abraço especial ao povo da zona rural de Limoeiro, desse imenso Limoeiro, da zona urbana, do meu querido Pernambuco, desse imenso Brasil. Você na sua casa, curtindo uma hora no Café com Zé, com essas pessoas que estão aqui, o nosso Jair Ferreira aqui, sempre sintonizado. Mandar um abraço a todo o povo ali do Cedro, do Mendes, lá de Boi Seco, do Sítio Guia, lá de Gamileira. Então, todo o povo da zona rural, um prazer imenso poder contar com vocês, interagir com a gente, para a gente fazer um dos melhores cafés com Zé esse ano. Não quero tomar muito espaço, porque tem muito que conversar com a doutora Jair, e é muito importante você, internauta, que está sintonizado com a gente, prestar atenção, tirar suas dúvidas, faça suas perguntas, se você tem fazer, mas curta, aproveite bem uma hora de conversa com a gente. Mandar um abraço a todo o Limoeiro aqui da zona urbana e vocês que estão fora da nossa cidade, sintonizado, um abraço. Vamos ficar com vocês uma hora de conversa. Uma hora com psicólogo não é barato não, viu, velho? Mas deixa eu mandar o meu aluno. Boa noite, doutora. Bem-vinda. Da última vez a senhora esteve aqui, eu não estava aqui, estava nos bastidores. E tem um ditado que diz, o que é bom, a gente retorna, né? Repete. Tá aí, doutora Vanessa, voltando a pedido dos nossos ouvintes, nossos internautas. Boa noite, doutora, bem-vinda. Hoje na qualidade de apresentador, não vai Boa noite, boa noite, seu Jair. Para essa missão, mas seu Jair, rapaz. Eu tenho que atrapalhar, rapaz. Mas você é mais velho que ela mesmo. Tá bom. Boa noite a todos que nos assistem, que nos escutam. Eu ouvi você falar aí da zona rural. E uma boa noite muito especial para a comunidade de Gamileira, que é onde eu vim. É verdade. A gente vai trazer um tema hoje, que é um tema que, eu costumo dizer, é preciso ter, mas tem que ter cuidado como se tem, que é o medo, né? Doutora, primeiro eu falo do seu livro, que foi baseado no medo. O título é O Medo, né? Tem esse livro, já está de vento em popa aí. Como é que está o livro, doutora? Seu Jair, ele está alcançando lugares que eu não imaginei. Eu, como defensora dos cuidados com a saúde mental que sou, como psicóloga responsável pelo Núcleo Psi aqui em Limoeiro, psicóloga clínica, psicóloga também do Hospital Regional do Limoeiro, tive a oportunidade de escrever um livro falando sobre uma emoção tão importante, que é o medo. Acredito que todos que assistem aí, vocês que aqui estão também já sentiram medo alguma vez na vida. Eu vivo com medo direto. É uma emoção tão comum, tão difícil de ser encarada, ainda tão cheia de dificuldades da gente conseguir manejar, da gente conseguir lidar de modo saudável, que precisa ser entendida como um sinal de alerta. É uma emoção, inclusive, necessária para que a gente possa sobreviver.
Se não tivéssemos medo, enfrentaríamos inúmeras situações que nos colocam em risco. Se não sentíssemos medo, ultrapassaríamos limites, fronteiras, né, de guerra. Então, é uma emoção que compõe o ser humano, acompanha criança, adolescente, adulto, idoso, até o último segundo da nossa vida. Eu acho que se a gente tivesse a oportunidade de perguntar a quem chega no fim, né, na linha ali de chegada da vida, talvez a gente pudesse fazer uma pesquisa se essas pessoas sentiram medo. Eu acho que a maioria ia dizer que sim. Que sim, verdade. E essa oportunidade me veio a partir do convite de Leonardo Abraão, que é o fundador da... Deixa só um minutinho, doutora, trocar esse seu microfone, que ele está dando um probleminha. Vamos trocar, acho que foi eu que troquei na hora, eu botei o microfone errado. Tá. Agora. Pode falar. Pronto. É Leonardo Abraão, que é o fundador da campanha Janeiro Branco, que está aí batendo a nossa porta em janeiro. Ele esteve aqui em Limoeiro em 2022 e foi uma pessoa com quem eu fiz um vínculo muito importante. E aí ele me convidou, assim como ele convidou a outros psicólogos no Brasil inteiro, para que pudéssemos escrever livros individuais, autorais. E eu fiz esse aqui, que é o Medo. A importância de... Deixa eu levantar aqui. A importância de acolher, vamos deixar ele aqui, compreender e transformar para superar. Acho que deu para fazer uma introdução. Outra coisa, doutora, núcleo psi. Onde é esse núcleo psi? Já me perguntaram, e eu inclusive já tenho indicado os seus trabalhos, porém eu não sei onde é o núcleo psi. O Núcleo Psi fica na Avenida Severino Pinheiro, número 286, sala 6. Naquele empresarial que fica do lado do INSS. Sim. Aquele todo espelhado. Onde funciona o IOP. O IOP. É lá no térreo. Muito bem. Para vocês que onde encontrar, começa a chegar aqui as perguntas. Eu vou dar uma... Boa noite, doutor Márcio Pimentel. Doutor, a primeira pergunta que eu queria fazer é o seguinte. O que é o sentimento de medo? É uma emoção composta por crenças, por valores, composta por traumas. É uma emoção composta por aquilo que a gente aprende na cultura. É uma emoção composta por experiências não necessariamente traumáticas, e sim que já sinalizaram algum aprendizado. Então, o medo ele não tem uma definição única. Inclusive, no livro, eu trago a perspectiva filosófica do medo, a perspectiva da psiquiatria, a perspectiva cultural, porque é uma emoção que a forma de lidar muda de acordo com a cultura, e também eu trago na perspectiva da psicologia, além da perspectiva social. Então, não dá para definir o medo em uma palavra única, um termo só. Não é? Mas, desde criança, nós aprendemos a ter medo. E vivemos numa cultura em que, principalmente as mulheres, aprendem a ter mais medo do que os homens. Não é? Eu trago isso no livro. Como é que a gente escuta os pais lidando com as crianças? Não, o homem não pode ter medo, não. Tem que ir lá, tem que fazer, tem que encarar. E a mulher... Tem que ser amedrosa, né? Fica no seu canto. A mulher tem que ser amedrosa, o homem não pode ter medo. E essa questão de não ter medo, eu acho que foram criados muitos monstros em cima dessa filosofia de dizer, não, você tem que ser macho, você não pode ter medo. E acabou essa mente sendo forjada pelos pais, um monstro lá na frente quando adulto. Isso. Tem total razão. A gente aprende primeiro dentro de casa. Não é? E aí vamos levando isso para a nossa vida adulta, para as nossas experiências sociais. A criança vai levando esse aprendizado para a escola e vai enfrentando determinadas situações em que ela enfrenta muitos dos seus medos e em outras vezes também não. Então é uma perspectiva, inclusive, muito individual. Não é? A forma como eu lido com o medo, o sentido que o medo tem para mim é muito diferente do que tem para as minhas irmãs, para os meus pais, para o senhor também. Então, é uma emoção que vai sendo construída ao longo da experiência de cada um. A questão, por exemplo, medo
eu não sei se o termo é medo ou se é fobia. No caso, barata, por exemplo. Tem pessoas que... Eu tenho uma amiga que se uma barata... Ela tira a roupa e sai da carreira. Ela não quer nem saber. Ela literalmente, se for preciso, ela tira a roupa e sai da carreira com medo de tiver achar que eu estou uma barata dentro dela. Ela literalmente faz isso. Uma colega minha que é parceira. A fobia é um medo piorado. Um medo piorado. É. Porque existem os graus de medo. Tem o medo, aquele medo que vai fazer com que a gente seja mais cauteloso e dizer, peraí, eu preciso pensar melhor, eu preciso pedir ajuda, eu preciso dar mais um tempo aqui para poder agir ou tomar essa decisão. Já tem aquelas pessoas que têm medo e paralisam. Elas só paralisam e não agem, não fazem aquilo que querem ou que precisa ser feito. Existem pessoas que têm aquele medo que é tão avassalador a ponto de desencadear numa crise de ansiedade. A maioria das crises de ansiedade... Uma coisa acarreta a outra. Isso. A maioria das crises de ansiedade, elas são compostas também, baseadas no medo. Porque existe também um medo daquilo que é concreto, daquilo que a gente vê, do que é real, e existe o medo imaginário. Aquele medo do que a gente acha que pode ser, né? Eu não vou porque eu acho que eu vou... Peraí. É da tua cabeça, tu tá imaginando, ou de fato é algo real, concreto, que te faz construir essa ideia. E aí a fobia já é uma intensidade maior da expressão dessa emoção, que faz com que a pessoa tenha reações que ela nem se lembre às vezes. Ela chega a ser impulsiva, inconsequente, porque ela só quer se livrar daquela situação causadora do medo. É a fobia. Doutora, o medo é uma doença? Não. Não é. O excesso de medo pode sim... O medo pode estimular um tipo de doença no ser humano? Sim, se o medo não for enfrentado, se não for encarado de forma saudável, de forma cautelosa, de forma amparada, para que a pessoa tenha uma rede de apoio e consiga transformar esse medo em uma realização de algo positivo para ela, pode desencadear, sim, diversos transtornos. Eu queria que a senhora colocasse essa cadeira mais para cá, para quem está em casa, assim, só assim. Porque eu estou tão envolvida aqui no... Mas pode ficar assim, agora. Vai ser o rosto. O medo, ele pode estar presente em quem tem depressão. Quem já teve depressão ou tem, sabe que o medo... No caso, a síndrome do pânico. Também. É um medo excessivo também, né? Sim. Ou é um medo criado dentro da situação? Não, a síndrome do pânico é um conjunto de medos, de fatores, a partir de uma determinada situação, que faz com que a pessoa crie uma aversão absoluta em relação a algo ou a alguém. E aí são sintomas, são quadros comportamentais que vão se repetindo, por isso que é uma síndrome. E aí, como eu ia dizendo, o medo, ele pode acompanhar a depressão, ele pode acompanhar a ansiedade, ele pode acompanhar o transtorno afetivo bipolar, pode acompanhar o transtorno do pânico, pode acompanhar quem tem alguma doença psicossomática, que é o coração muito acelerado, que tem me fugiu o nome agora. As palpitações. Arritmia, isso. A pessoa que tem arritmia cardíaca, que é uma doença biológica, quando ela passa a sentir o coração bater muito forte e fora do compasso, já pensa que vai morrer. Já tem medo, já sente medo de morrer. É o medo, por exemplo, a senhora falou em medo de morrer agora, eu me lembro de uma colega que ela tem medo de morrer. O negócio dela é medo de morrer. Eu acho assim, a questão do anonimato, né, que é a morte, a grande verdade é essa. A morte é um anonimato, a gente não sabe o que é, que quem foi para lá não voltou para contar. A gente tem o medo assim, Zé. Tá vendo, Zé? O medo tá eu botando medo em pé. Mas quem está em casa já viu. Mas deixa ele aqui. O Zé resolve isso aqui para mim. Viu? Então assim, pode folhear. O medo de morrer, as pessoas tem muitas pessoas que têm isso. Né? Eu não sei se é pela incógnita do que vem depois, a gente não sabe, né? Eu acho que é natural isso. Pelo que aprende,
Pode ser por uma experiência de trauma, de morte, de perda que a pessoa teve, que foi muito difícil de ser enfrentada. Existe o medo de ficar sozinho, existe o medo de tomar decisão. Hoje, por exemplo, eu senti medo em alguns momentos no meu dia. Um dos meus medos hoje foi de não dar conta do que eu tinha me programado para dar conta hoje. Passei por isso hoje também. Então a gente tem medos pequenos que são sinais de alerta para dizer, então eu preciso organizar melhor meu horário, eu preciso me comunicar com fulaninho para poder alterar alguma coisa e dar certo. E tem medos que a gente apenas precisa encarar, que não dá para reorganizar, que não dá, que é o... Você vai ter que agir, vai ter que fazer. Isso. Por exemplo, você vai participar de uma prova de concurso. Você se preparou, estudou para o concurso, né? Fez todas as etapas lá anteriores e chegou o dia da prova. Se a pessoa tiver uma crise de muito medo e acabar dando muita importância a essa emoção, ela não vai fazer a prova. Então, esse é um medo que precisa ser enfrentado sem você ter que reorganizar muita coisa, não. Aí é só interno. É você conversar com o seu medo, inclusive, e dizer, peraí, mas eu me preparei, eu estudei, eu quero muito isso, é um sonho. E se eu não conseguir agora, eu vou tentar outra vez. E aí, por isso que eu falo muito no livro da importância da gente desenvolver o autoconhecimento. Essa questão do livro, doutora, fala um pouquinho do livro, como surgiu essa ideia, que eu vi assim, rapidamente na sua apresentação lá no Galpão das Artes, quando a senhora falava de como surgiu o medo, aliás, o livro, o que lhe inspirou a fazer esse livro. Acho que foi um dos seus temas das suas teses, se não me engano, salvo me engano, alguma coisa assim. Esse livro foi... Eu tive a oportunidade de receber o convite de Léo e acho que tem coisas na vida, seu Jair, que convergem para a gente obter um resultado bom, positivo, mas que para esse resultado positivo acontecer, a gente precisa estar atento. Aquela história de que o cavalo selado só vai passar uma vez na sua frente. Então, se você não aproveitar e subir logo, você vai perder. É mito ou verdade isso? É uma metáfora para que as pessoas entendam que, assim, estejam atentos às oportunidades. Oportunidade, verdade. Né? Porque se a gente ficar lá de braço cruzado esperando o negócio acontecer, que venha, né? Não vai acontecer. E aí, hoje, eu falo disso sem nenhuma dificuldade. Eu estava, no início desse ano, 2024, enfrentando um processo de depressão e tinha acabado de me afastar por um atestado psiquiátrico. Eu já faço acompanhamento psicológico desde meus 19 anos de idade, faz mais de 20 anos. E enfrentei uma depressão em decorrência de um início da síndrome do burnout, que é o excesso de trabalho. E aí, quando eu me deparei com o vazio de vou ficar um tempo sem trabalhar, não vou poder atender, não vou poder dar conta da minha agenda, vou ter que desacelerar, vou ter que cuidar de mim melhor, vou ter que dizer muitos nãos, porque a gente também tem medo de dizer não, né? Exatamente, essa questão de ter medo de dizer não. Às vezes a gente sofre por não dizer o não. Aquele não que a gente tivesse dito, talvez seria bem melhor se a gente não tivesse dito. Exato. Tivesse dito aquele não. Exato. E aí, quando veio o convite, eu disse, espera aí, eu sempre tive vontade de escrever um livro, mas eu não sabia como seria o passo a passo, por onde eu ia começar e como terminar. E aí, Leonardo foi o mentor para que isso acontecesse. E aí, eu peguei na mão dele e durante o meu período de licença médica, de 3 meses, eu escrevi esse livro. E foi como um bálsamo, porque foi parte do meu tratamento. E aí, que tema eu vou falar? E aí, por que eu escolhi o medo? Porque é uma emoção que eu sempre tive. Inclusive, eu trago exemplos da minha vida pessoal e de o que eu fiz para enfrentar trago no livro também. E eu digo, não é uma autobiografia. É um livro de cunho psicológico para que você possa desenvolver ferramentas para se conhecer melhor e lidar melhor com os seus medos. E aí, quando eu escolhi falar sobre o medo, é porque eu sempre me vi uma pessoa muito medrosa, mas também uma pessoa que sempre transformou muito o medo em construções. Se eu tivesse só olhado para os meus medos desde criança, morando lá em Gamileira, estudando na Escola Manuel Marcos da Silva, eu não estaria aqui.
E aí foi que eu disse, peraí, se eu conseguir, tem muita gente que também consegue. E é uma emoção que a gente precisa olhar de perto. Porque se olhar de longe, eu só vou ver o imaginário. Eu preciso me aproximar daquilo que eu tenho medo. E o medo, às vezes, é quando a gente diz... É preciso que se tenha medo também, obviamente, isso não pode ser o excesso. Por exemplo, você tem que criar medo de colocar a mão na energia, porque senão você vai tomar um choque. Sim. Né? É que chama-se os cuidados. O que não pode ter é o exagero, né? Sim. Todo excesso pode levar a uma falha, sabe? Alguma perda, algum dano, algum transtorno, alguma desordem. O medo em excesso também. E aí, quando eu decidi escrever sobre esse tema, eu também fui me lembrando do tanto de pessoas que eu já atendi no consultório, nos CRAs que eu já trabalhei, enfim, nos meus trabalhos. Quantas pessoas já me passaram por mim porque tinham medo de alguma coisa. Medo de acabar um relacionamento, o medo de decidir casar, o medo de escolher ou não ter um filho, o medo de sair de um emprego que estava sendo já ruim para a pessoa, o medo de encarar uma campanha política, o medo de perder. O medo de perder. É verdade. Né? Quantas pessoas têm medo de perder? E aí eu também trago, eu falei muito sobre isso no mês de setembro, que é a campanha do Setembro Amarelo, que era para a gente ter vindo aqui, mas a agenda não deu. O medo também está por trás do suicídio. Muitos dos casos de suicídio é o medo do fracasso, o medo de lidar com a traição, o medo de um diagnóstico de uma doença difícil, é o medo do julgamento das pessoas, o medo da perda de um lugar de importância, pode levar ao suicídio. O medo do medo. Ter medo de sentir medo também. Eu acho assim, é uma situação que uma coisa leva a outra, como a gente estava dizendo aqui. Por exemplo, a senhora falou numa palavra aí, chama-se depressão, é o que mais é falado hoje no mundo inteiro. E existem diversas formas de depressão, diversos gatilhos, e um dos gatilhos é o medo, doutora? Um dos gatilhos, sim, pode ser o medo. Mas às vezes, seu Jair, ele é tão sutil, ele está tão misturado com outras emoções que a pessoa nem entende que tem ali um medo. Sabe? Às vezes o medo vai surgir depois. A pessoa só vai reconhecer depois. Uma pergunta aqui. O medo pode ser um alerta, mas não deve ser o guia de nossas vidas? O medo pode ser um alerta. Eu digo, o medo deve ser um alerta. O medo deve ser um alerta importante para que você seja uma pessoa mais cautelosa, para que você planeje melhor a sua decisão, a sua vida, a sua rotina, para que você possa construir formas de se amparar, de pedir ajuda se for necessário, para que você vá, sabe, organizando aquilo que você precisa enfrentar. Ele não deve ser o nosso guia, não. De fato, não deve ser o guia de ninguém. Mas ele precisa estar junto da gente, senão eu vou atravessar assim, olhar a rua, vou botar a mão na energia, como o senhor falou. Se eu não tiver medo, sei lá, eu vou entrar no meio de um tiroteio, eu vou me meter no meio de uma confusão. Chama-se a pessoa destemida, e nem sempre o ser destemido é a falta do medo. Bom para a pessoa, né? Bem colocada a sua pergunta, seu Jair. As pessoas que se colocam como destemidas, eu também trago esses alguns exemplos. A gente precisa pensar nas pessoas que são, de algum modo, inconsequentes, ou seja, não vão pensar na consequência dos seus atos. A gente precisa pensar nas pessoas que são irresponsáveis, ou seja, não desenvolvem o senso de responsabilidade para com alguma coisa ou com alguém, e aí vão e não querem saber no que vai dar. E aí eu também falo daquelas pessoas que estão tão adoecidas que elas não conseguem validar o medo. Simplesmente estão indiferentes a si ou ao risco que correm, que isso também pode ser um sintoma de adoecimento grave. Eu fiquei falando aí agora a questão do medo, e eu colocando na minha mente, o medo às vezes é como se fosse o sensor de um carro, por exemplo. Aquele sensor que
Ao chegar perto do outro carro, ele lhe avisa, você para. Se ele quebra, você bate. É mais ou menos isso, a pessoa que tem destemido demais, não tem medo de nada na vida, não existe a barreira para ele, isso é um perigo. Imagine uma pessoa que dirige sem usar o freio. É a pessoa que se diz destemida. Só que eu trago aqui a reflexão, eu não tenho uma resposta para isso, será que existe alguém sem medo? Ou essa pessoa simplesmente passa por cima das consequências que essa nulidade, a ignorância do medo traz? Que eu posso simplesmente ignorar o sinal de alerta. Eu posso ignorar que o sinal está vermelho e passar, ir embora. Assumir as consequências, né? Mas aí é preciso ter responsabilidade para assumir as consequências. Será que o ser humano está preparado para isso? E aí a gente tem, seu Jair, hoje, na sociedade, um número crescente de violência. Há um número absurdo de violência. A gente toda semana se depara com notícias muito tristes, né? Em relação, inclusive, aos profissionais de segurança pública, como a gente tem visto recentemente. Verdade. Casos de violência contra a mulher, casos de mortes banais no trânsito. E o que é que as pessoas estão fazendo com a sua liberdade, com a sua vida, que não estão prestando atenção no alerta que o medo pode ser? Estão desconhecendo isso. Por exemplo, ignorando. As pessoas quebraram os sensores do medo de ficarem presos, ficarem retidos. Como se tivesse banalizado as coisas. Eu não tenho mais medo. Hoje a senhora frisou bem aí o número do feminicídio. É exorbitante em relação a tempos atrás. Por que será? As pessoas perderam o medo de ficarem presos ou não acreditam? Aí é outra questão, né? Ou não acreditam mais na justiça, né? A gente não dá para entender e por isso acaba não tendo medo de cometer um ato arbitrário. Eles não dão importância ao medo. As pessoas que repetem esse tipo de atitude, eu, Vanessa, avalio como se elas não dessem importância ao medo. A consequência que vier, mas eu me satisfiz. O que eu queria naquele momento era bater, era agredir, era matar. Pronto, fiz minha vontade. Então as pessoas estão olhando tanto para as suas vontades, nesse caso os homens, né, que é a maioria dos causadores de feminicídio, dos responsáveis por feminicídio, eles não estão olhando para isso, só querem se livrar daquilo que fez raiva, daquela pessoa que fez raiva, daquela pessoa que não cumpriu uma ordem. Não tem medo das consequências, né? Não. Não se importa com a consequência. Isso é uma doença, doutora? Psicológica, uma doença, um distúrbio, porque existe uma diferença de doença e distúrbio. Isso. No caso aí é um distúrbio. Distúrbio, porque é uma pessoa que saiu do seu nível de normalidade. Tem muitos casos que a gente vê assim, mas ele era um menino tão bom, era um marido tão presente, era tão carinhoso, era tão isso, tão aquilo, mas matou a mulher. A pessoa estava num nível de desorganização mental tão grande que também, algumas vezes, não se deu conta do que estava fazendo. Aí eu volto a dizer, a importância da gente desenvolver o autoconhecimento. O que é autoconhecimento? Quando eu estou muito irritada, eu sei, e eu evito qualquer coisa que vai me deixar ainda mais irritada. Afinal de contas, psicólogo se irrita, viu, minha gente? É um ser humano, né? Inclusive, uma pessoa me dizia isso, que tem medo de não se perder e provocar uma situação desagradável para a pessoa, pelo ápice que ela se encontra naquele no ápice do estresse, eu tenho medo, é um medo bom isso aí no caso. Sim, né? É o medo protetor esse. Medo protetor. Isso. E que ainda bem que essa pessoa admite que eu tenho medo de sair do meu controle. Então, tenta alimentar esse teu controle. O que é que faz com que você tenha mais controle das coisas? Então, tenta alimentar isso. É dormir bem, é fazer uma atividade física, é se afastar daquelas pessoas que te distratam ou que te representam alguma coisa ruim. Tenta te conhecer. Uma pergunta que chega para a gente: o que é o medo para a psicologia? O medo para a psicologia é uma emoção que Você já respondeu lá no começo, mas é bom lembrar, tá perguntando. É uma emoção que é aprendida a partir do nosso contexto sociofamiliar. Ou seja, ela é inata ao ser humano, é inata porque todo mundo tem, mas aí ela vai tomar uma dimensão diferente a partir da forma como a gente aprende dentro de casa e na sociedade onde a gente vive. Por exemplo,
as pessoas lá que vivem em Dubai, que é um país cheio de muitas regras, né? Muitos não pode, e eles têm muito mais controle do seu comportamento e têm muito mais medo de quebrar as regras do que nós aqui no Brasil, que temos uma liberdade de expressão, de comunicação e de vida muito maior. Então, não posso dizer para uma pessoa que mora lá em Dubai que o medo para ele é igual ao medo do brasileiro. Não tem como. Por isso que eu digo que faz parte, depende do contexto sociofamiliar. Essa questão, por exemplo, eu acho que eu não sei se isso é medo, de certa forma por exemplo, eu não gosto de sair daqui, por exemplo, vou para São Paulo. Eu só me testaria bem em São Paulo se eu levasse minha mãe, minha mulher, meus filhos, tivesse comigo. Às vezes eu ia para a praia, as pessoas me chamam para ir para a praia, eu vou, mas eu não vou bem. Eu só gosto quando eles estão comigo. Eu tenho medo de não poder levar eles, às vezes, para algum lugar. Eu não sei se isso é uma coisa das minhas paranoias, mas eu tenho isso comigo. Eu quero estar, que tenha tudo perto de mim. Diga, eu não vou morar nos Estados Unidos nunca, porque lá não vou ter meus amigos, não vai ter o baré para levar buchuda, para me aperrar meu juízo. Lá não vou ter minha mãe, lá não vou ter meus irmãos. Não vai ter o café com Zé. Assim, exatamente. É um medo que eu tenho, no caso, de voar mais alto, para não perder essa referência que é aquilo que está em torno de mim. O nervosismo tem tudo a ver com medo? Tudo a ver com medo. Pessoa nervosa. O jogador, quando vai bater um pênalti, vai nervoso, mas também vai com medo de perder. Sim, mas aí veja que é um medo que ele precisa enfrentar. A profissão dele depende daquilo. Essa pergunta as perguntas que vocês dois fizeram são interessantes porque, assim, faz a gente pensar em situações bem diferentes. A pessoa o jogador lá que vai bater a bola, jogar a bola, ele tem muito a perder se ele não encarar esse medo. Se não enfrentar esse medo de ir morar nos Estados Unidos, como um exemplo que o senhor trouxe, não vai limitar a sua vida. Porque aqui você tem a oportunidade de trabalhar, de viver com seus amigos, com a sua família. O seu contexto de vida não vai mudar tanto. Você vai tentar se ajustar porque aqui tem muito mais elementos para que o senhor possa encontrar satisfação em outras coisas do que simplesmente ir embora. Diferentemente da situação do jogador. A única opção que ele tem ali é chutar aquela bola. Ele vai ter que enfrentar. Senão ele perde tudo. Ou ele faz ou ele perde. Perde tudo. Doutora, uma questão. Deixa eu fazer. A pergunta estamos fazendo aqui. Aonde eu quero esse livro? Aonde eu encontrar? Água, por favor. Aonde eu encontrar? Estão querendo o livro, saber onde encontrar o seu livro. Bom, meu livro está à venda no site da Wiclap, que é a editora, que é em São Paulo. E aí eles mandam para cá. Também está à venda na Amazon. Também está à venda comigo. Só tem já tá na Amazon. Porque comigo não paga frete. Comprando na Amazon tem o frete. Ao preço de? R$ 79,90. 80. Esse negócio de esses comerciantes. 99,90 foi para 99, doutora. É brincadeira. 79,90 ou preço 79,90. Com a própria doutora Vanessa, lá no Núcleo Psi, ou através do meu telefone, que hoje já é um telefone público, que é o 99709-4309. É muito 99709-4309. Quem quiser o livro, você viu, Wilke? Anote aí, não me peça depois que eu não dou não, viu? E que gosta de ler, né? É importante. Uma questão que eu ia fazer, o medo. Tem medo que a gente impõe, por exemplo, na criança, mas que eles perdem com o tempo. Por exemplo, você vai criar o medo dele, ter medo da energia, aquilo que eu falei. O meu neto, por exemplo, quando ele chega perto do fogão, eu digo, é quente, ele já não vai mais. Eu tive que criar, obviamente, quando ele estiver grande, vai perder esse medo. Né? Aí assim, pai, é um quente, né? Aí já não chega perto do fogão, porque eu tenho pavor, que eu já passei por uma situação em casa com a minha menina, quando era a mãe dele, quando era pequena, aí eu tenho pavor a fogão, menino perto de fogão. Aí a gente já criou, né? Quente, ele tocou outro dia no Nova, queimou a mãozinha. Quente, né, pai? Eu chego comigo, pai. Quente, pronto. Mas é um medo que ele vai ter que perder. Ele não vai ficar com medo de fogão todo tempo. Né? Mas é um medo que se impõe
posteriormente ele vai crescendo, vai vocês vão crescendo. ensinando a ele para que o fogo serve, o fogão serve, como é que ele vai lidar com aquilo, né? Vai ensinando a ter responsabilidade com aquele objeto. Com medo, mas o medo vai existir, o medo de se Sim. queimar. E aí tem gente que diz assim, vai, não tem medo não, faz tal coisa. Eu digo, tenha medo sim, vá, mas vá com o medo suficiente que não lhe impeça de conseguir aquilo que você quer. É verdade. Tem duas perguntas aqui, Zé. E aí tem outra coisa, a gente diz assim, vai assim mesmo, vai com medo, vai lá e dá certo. Também não é simplesmente vai com medo que vai dar certo. Não, isso é um medo irresponsável. Vai, observa teus medos. Eu mesmo tenho medo de entrar em água. Porque eu ia morrer na afogada duas vezes. É doido, eu também. Aí desde criança, eu não Não. aproximo pra água na praia, em todo canto. Mas aí É um limite, você né? deixa de tomar banho de mar? Não, toma. Toma, mas dentro do seu Prudência, limite. né? Isso, Aí ele usa o mecanismo do alerta do medo. Eu tenho duas perguntas aqui, doutora. Quando vem o medo e não dá conta das coisas, deve ser como? Chorou, o que a gente faz com choro? Deve ser isso. E quando vem o medo de não dar conta das coisas, com choro, o que a gente faz? Pede para a pessoa reformular a pergunta. Eu entendi que quando vem o medo e não dá conta das coisas. Eu vou primeiro por aí. Isso. E depois vem um choro. É mais ou menos isso. Pode ser isso, né? Mas aí, e quando vem o medo de não dar conta das coisas? É o que eu disse antes. Desenvolver o autoconhecimento. Aquilo que você está querendo conseguir, aquilo que você está querendo adquirir, conquistar, é algo de muita importância? Você se preparou para conseguir aquilo? Você não se preparou? Você quer a todo custo, mas não fez nada? Então é preciso você ter autoconhecimento para saber o porquê você quer aquela coisa e que importância de fato ela tem. Depois, quais foram as ferramentas que você utilizou, que pode utilizar para conquistar aquilo que você está querendo tanto? Não adianta eu querer subir numa escada, aquela escada de madeira, se eu não tenho ninguém para segurar do outro lado, se eu não tenho uma parede para sustentar. Vou cair. A escada nem em pé vai ficar. Então, quais são os elementos que eu preciso? Eu preciso de 2 pessoas, no mínimo, para segurar, ou de uma parede ali que eu saiba que eu vou ter segurança suficiente para apoiar a escada e poder subir, e ainda assim com medo. Então, é preciso que você tenha conhecimento daquilo que você quer, desse nível de medo, e que você crie ferramentas, possibilidades de conseguir aquilo que você quer. Sabendo que a gente sempre tem um risco de conseguir e o de não conseguir. Qualquer coisa. Outra pergunta quando se tem medo de demonstrar o medo? Eu não entendi bem, mas como se tem... Quando se tem medo de demonstrar o medo? A pessoa tem medo de dizer que tem medo. Eu acho que fica constrangido de dizer. O senhor lembra da primeira vez que falou em público, seu Zé? Me lembro. Sentiu medo de transparecer que estava inseguro? Com certeza, é verdade. O corpo da gente parece que treme por dentro, né? A mão treme, a gente tenta segurar assim, às vezes o rosto treme, né? O coração acelera a ponto das vezes. E aí o que é que você tem que fazer? Lidar com naturalidade. Eu já tive muito medo de falar em público. Eu já tive muito medo de dar uma palestra, entrevista. Somente eu e o... Eu já tive medo. Ali. Eu tinha medo de microfone, eu era tímido. E eu me lembro agora, sabe, tu vai ter que ir. É a questão, eu trabalhava, na verdade, na externa. Trabalhava por trás dos bastidores. O negócio é por trás dos bastidores. Era técnico externo da Rádio Jornal. E quando a gente foi fazer um jogo em Petrolina, o locutor não foi, o narrador não foi. Aí Gonçalves Filho disse, vai ter que ser tu. Mas meu amigo, vai ter que ser tu. Não tem ninguém não. E agora? O que eu vou fazer? Eu tava com medo de chegar na hora e não falar nada. Porque se tem uma coisa que as pessoas têm medo, é desse bichinho aqui, viu? Do microfone. Eu digo, rapaz, quer saber? Eu vou ter que ir. Eu tinha uma pessoa que era referência para mim no rádio, e eu digo, eu vou imitar ele. É o jeito. E acabei indo e estou aqui até hoje. Mas realmente, você vê um monstro
Vê o microfone do tamanho do carro da sua frente, né? Nos meus primeiros discursos, fazia logo isso. Vamos tomar um quartinho para perder Outra o coisa, medo. doutora. Veja só, a bebida influenciar perder o medo. Isso é mito. Boa, é verdade. É verdade. É verdade, porém perigoso, né? É. E aí, eu digo que a melhor maneira de você lidar com essa situação que você está com medo, de mostrar que está com medo, haja com naturalidade. Gente, eu estou insegura aqui, estou com medo de fazer errado, e se eu fizer um pouquinho de paciência aí, me perdoem. Isso já quebra metade da sua insegurança. Quando eu fui apresentar eu lembro em 2007 isso, fui apresentar meu trabalho de conclusão de curso na faculdade, eu tremia, que até minha bochecha tremia. Fiquei muito nervosa. E aí o orientador chegou, botou assim a mão e disse: gente, ela está muito nervosa, mas ela vai conseguir apresentar. Isso para mim foi um alívio absurdo. Só em alguém conseguir traduzir que eu estava com medo. Estava com vergonha. Já dá aquele ali. Já. Então, eu digo, haja com naturalidade. E aí a questão da bebida, que é um perigo. Sim. Tem muitas pessoas que recorrem às fontes de prazer para se sentirem encorajados. E aí vem a bebida alcoólica, porque interfere diretamente no sistema nervoso. E aí a bebida, ela é desinibidora. E ela tem um efeito... Por que ela é desinibidora? Ela tem um efeito depressor no nosso cérebro. Então, ao invés da pessoa ficar muito agitada, ela deprime um pouco, recolhe o cortisol, que é o hormônio do estresse, aumenta a adrenalina e aí faz com que você haja. Cigarro, sexo, comida, doce, atividade física, são ferramentas, são artifícios que as pessoas utilizam para enfrentar situações difíceis. Eu conheci dessas turmas que furtava relógio naquele tempo mesmo, que tinha de usar a maconha para estimular e perder o medo. Encarar. A gente falando, infelizmente é uma realidade nossa hoje, do país, do mundo, por que não dizer, as drogas. E é ruim quando a pessoa tem medo de usar e alguém incentiva. O destemido chega, mas besteira. O cara vai com medo, mas vai. E aquela aí desgraçou. Porque o crack hoje é terrível na vida do ser humano. Eu tenho uma pessoa que eu conheço, que eu vi pequenininha. Eu me deparei com ela essa semana, eu fiquei não tanto eu chorar de tristeza de vê-la daquele jeito. Uma bonita, uma jovem, se definhando nas drogas, porque perdeu o medo de conhecer aquilo que a gente não faça, né? É mais ou menos isso, doutora. Eu trocaria o termo perder o medo. Sim. É uma pessoa que passou a ignorar o medo. Passou por cima, ignorou. Por isso que é preciso se ter medo de alguns casos, né? Sim. Se ela continuasse, não ignorasse o medo, talvez não tivesse. Ela, quando eu digo ela, é qualquer uma outra pessoa. Sim. Às vezes é preciso ter o medo de apenas olhar para aquilo ali, né? O que é que a gente vê no trânsito hoje em dia? As pessoas ignorando os seus medos, ignorando os riscos de vida. O tanto de violência que a gente vê no trânsito hoje em dia. É verdade. Principalmente de moto. A gente vê Limoeiro já, que é uma cidade relativamente pequena em relação à capital, mas que a gente já vê muitos comportamentos de ignorar o risco. O risco de bater, o risco de se acidentar, o risco, sabe? Então, as pessoas precisam lidar mais com os seus freios emocionais, para que possam ter atitudes mais responsáveis e cautelosas. Doutora, agora vamos entrar nessa fase, a gente falou tanto de medo, mas o que fazer para se tratar o medo excessivo, né? Como você pode aprender a conviver com isso? Autoconhecimento é a pessoa conhecer os seus limites, suas emoções e admitir. Não adianta só eu reconhecer, é o que eu digo no livro. A importância de acolher. Acolher eu vou reconhecer que eu sou uma pessoa medrosa. Eu preciso admitir isso. Eu não posso ter medo de demonstrar que eu tenho medo das coisas. Então, sabe aquela coisa de você botar nos braços? Eu sou isso, estou olhando para essa pessoa que eu sou, né? E aí, o que é que eu vou fazer com isso?
Eu vou tentar entender de onde é que veio o medo, como foi que eu aprendi. Se foi a partir de um trauma, tem traumas que a gente não consegue lembrar, e são traumas muito fortes, que causam, de fato, uma perda de memória, como uma forma de proteger a pessoa de sofrimento. E também tem traumas que estão em fases da pessoa tão pequena, que é 2 anos e pouco, que ela não lembra, mas está lá, na memória dela, na memória inconsciente. Então, é compreender de onde esse medo vem, para poder transformar esse medo em superação. Transformar a partir de atitudes, da construção da rede de apoio que eu falo sempre. Transformar a partir de pequenos objetivos para que você vá. Não adianta você querer subir a Serra da Passira de primeira, logo assim, sem cansar. Não, se você não tem o hábito, não adianta, não vá. Então precisa ir devagar, sabe? No seu ritmo, para poder superar. Eu tinha um probleminha com isso, a senhora falando bem de subir a serra. E quando eu pedalava, eu subir ladeira no meio. Eu pedalava, Zé. Não venha dizer que. No meio, às vezes eu hiperventilava. E no hiperventilar faltava ar. Eu digo, vou infartar aqui agora. Eu tinha assim medo, vou infartar. Eu ficava buscando fôlego, depois, peraí, eu vou ter que começar a aprender a controlar essa subida. Eu não perguntei, e fiz exatamente isso. Aí passei a começar a educar isso e subir a ladeira naturalmente. Eu ia dentro de um limite, quando eu vi que não dava, eu parava, respirava, para depois prosseguir. Mas tinha momento que eu insistia, eu digo, vou infartar, ficava morrendo. E aí, a pessoa tem que compreender o seu ritmo, né? Quando buscar ajuda, quando não consegue se resolver? Quando já percebeu que está cansando de tentar. Quando você perceber que cansou, assim, de tentar enfrentar aquele medo sozinho, que já foi várias vezes e fracassou, já tentou começar e nem conseguiu começar, procure ajuda. E aí, dependendo do tipo de ajuda, pode ser um amigo, pode ser, sim, o psicólogo, o médico, alguém para te orientar. Muitas vezes, o medo, quando faz parte de um transtorno emocional, precisa de medicação também, que é o pânico, né, que é o transtorno de ansiedade, que tem muito medo, o transtorno de ansiedade. No caso, na busca profissional, o primeiro passo é o psicólogo. Daí ele vai ver a vaga. Geralmente né? Se ele já vai para uma etapa maior, que é o psiquiatra. Geralmente e infelizmente ainda tem esse rótulo, esse mito que psiquiatra é para quem é louco, psicólogo é para quem é louco, e não é necessariamente o psicólogo, o psiquiatra não é que. Às vezes você está com um problema que o psicólogo, o psiquiatra é quem vai resolver, e você não é louco. É para evitar a loucura. É para evitar a loucura, exatamente. Sabe? É para prevenir que você não piore a ponto de perder o total controle da sua mente. Porque a pessoa pode surtar, né? Sim. Surtar. E ninguém está longe disso, seu Jair. Ninguém está longe disso. Quando eu falei que eu tive depressão, eu passei por dias em que eu pensei, o que eu vou fazer para sair disso? Porque eu já fazia terapia, a minha família nota 10 para me dar apoio, meu esposo também, tenho amigos maravilhosos. Mas chegou no ponto em que eu disse, de fato, eu vou ter que agora conversar com o psiquiatra para mudar o remédio, porque não estou dando conta. E era uma tristeza, um cansaço, uma melancolia, e eu sabia que era uma mente muito cansada. Que interessante. O cansaço vinha de muito tempo e eu não fui dando conta dele. Passei por cima do meu cansaço, chegou ao ponto do meu cérebro deprimir. Eu passei por cima do meu medo. Porque eu tive medo de me afastar do trabalho, tive medo do julgamento que as pessoas iam fazer. Nossa, mas psicóloga com depressão? Sim, eu sou um ser humano normal. E por sinal recebe a carga, toda uma carga dos seus pacientes, com N situações, né? Nesse caso mesmo, a pessoa mesmo é quem tem que tomar a iniciativa. Precisa. Os amigos, a família, quem deve. Isso, precisa. Ajuda muito nisso aí? Ajuda demais, demais. A gente precisa estar aberto. Eu estou dando um exemplo assim, comigo. Eu tenho medo de ter vários tipos de doenças dentro de mim. Mas muitas vezes eu não aí, sei. por conta se eu me acomodo de pedir ajuda
Eu não sei, eu tenho aquele medo de... Vai mexer no que está quieto, né? Não é esse pensamento, né? Tem que enfrentar. Porque hoje a gente tem tantos recursos, tem tanta gente que deixa de se cuidar, porque tem medo de descobrir uma doença. Aí quando descobre, não tem mais jeito, não tem como lutar contra ela. E aí precisa lidar com um medo muito maior, que é o medo da morte. Tem pessoas que não têm o medo da morte, mas a grande maioria tem. Por que a gente aprende lá atrás que a morte é o fim de tudo? Né? Que a morte a gente não controla, que a morte tem toda uma conotação negativa. E aí a gente entraria em um outro assunto se eu me alongasse nisso aqui. Mas aí, seu Zé, precisa enfrentar isso aí. Precisa encarar, né? Psicólogo. Não, eu tenho dito isso a ele, que às vezes a gente às vezes carrega as cargas dos outros e se esquece da gente. A gente carrega todos os problemas das pessoas do mundo todo e a gente se esquece. Eu venho dizer, chamando a atenção dele para umas coisas, Zé, mas o menino é cabeça dura. Né? É assim, a gente fica, inclusive eu, como eu tenho conhecimento de saúde, sou profissional de saúde, Zé, vamos por aqui, faz isso aqui, mas esse medo faz com que ele paralisa. Em si. Esse medo paralisa. Eu estou me lembrando aqui de uma imagem que eu até postei na minha rede social, que eu estava numa piscina e tinha uma poça d'água lá fora da piscina. E aí chegou um beija-flor e ao invés de ele beber água da piscina, que tinha muito mais água, e era uma água mais fria, ele foi lá naquela pocinha de água bem pequenininha e tomou água de lá. E eu fiquei pensando, de qual fonte a gente às vezes escolhe beber? É de uma fonte ali pequena, onde tem só uma quantidadezinha de água quente do sol, ou de uma fonte muito maior, porque eu tenho medo daquilo que é grande, daquilo que parece muito maior do que eu. O medo fez com que ele deixasse uma água mais fresca, né? Exatamente. O ser humano também é assim. Então, pelo medo de lidar com aquilo muito maior, né? Eu vou aqui tomando um remedinho, que meu vizinho, meu amigo disse que era bom, né? Que a minha irmã... O chá. E aí eu vou bebendo de pequenas fontes, mas eu vou acumulando outras coisas ali que, no final das contas, podem me trazer um dano muito maior. Verdade. Outra aqui é a questão de... Deixa eu mandar boa noite aqui para Maria Valquíria, Zefinha Rodrigues, Luci. Se eu não mandar uma noite para Luci, ela me mata. Compra um livro, Antônio, o Wilke Matos, o Willy Quer. Oi. Aniversário de Luci hoje. Aniversário dela hoje, Parabéns, Luci, Deus te abençoe. Tem bolo hoje, bolo guardar um bocado de coisa. Deixa eu ver. Edson Moura, enfim. Maria Valquíria, eu acho que é minha irmã. Maria Valquíria, tua irmã, tá com medo do medo. Tem outra irmã tua aqui, Valdênia. Apareceu Valdênia também aqui. Gameleira tá tudo sintonizado aqui. Gameleira, outra, lá nos Mendes também, a turma lá dos Mendes mandando um alô aqui. É porque eu estou acompanhando as duas aqui. Mas essa questão, doutora, deixa eu bem, quando procurar o especialista, né, eu particularmente aconselho que se busque um psicólogo, porque você vai buscar a técnica profissional. Às vezes você tem medo hoje de buscar um amigo e conversar com ele o que você quer. Veja só, você tem medo, porque você sabe que você não tem a garantia de que você vai conversar, vai ficar entre vocês dois. As relações estão muito frágeis entre os seres humanos. Eu conheço pessoas que utilizam o celular para conversarem com grupos que elas fazem com elas mesmas e desabafam tudo ali. Tipo, eu faço um grupo comigo mesmo aqui e eu vou desabafando tudo. Como é que é, ué? Eu conheço pessoas que fazem isso. E no outro dia, pronto, já passou, aliviou. Mas não conversa com uma outra pessoa. E hoje eu defendo muito o trabalho da saúde no município. Eu sou uma defensora da saúde pública e eu me orgulho muito do serviço que hoje Limoeiro vem fazendo, que a gente tem acompanhamento psicológico nos CRAs, a gente tem o CAPS de álcool e drogas, estamos com outro CAPS aí para abrir, é verdade. que aí é o CAPS de saúde mental.
A gente tem a faculdade, a FACAL, que tem um curso de psicologia e que tem atendimento clínico gratuito para a população, feito por estudantes que estão no último período da faculdade. Temos também o ambulatório municipal, no Inácia Duarte. Então, assim, quem não consegue chegar aos consultórios particulares, tem uma fila de espera no SUS? Tem. Mas tem um serviço. Então, busque, bote seu nome lá, né? Procure, espere um pouco e a sua hora chega. Eita, rapaz, eu tô com medo, Zé. De encerrar o programa. Encerrar o programa. Já passou uma hora? Passou tão rápido. É porque eu queria falar de um medo que é tal de uma comadre Florzinha. O medo de a mãe d'água, que tem um rapaz aqui, que sabe o que ele fala? É dessa comadre Florzinha. A mãe d'água. Bicho-papão. Bicho-papão. Não, é porque, na verdade, aquele povo... Era o medo das lendas, né? Antigamente, quando dizia assim, já viu o papafico, todas as crianças corriam para casa. Isso era verdade. E criança cortar cabelo, hoje em dia é normal, mas antigamente já viu o barbeiro, todo menino corria para casa chorando. Eu não sabia desse detalhe do barbeiro, não. Mas porque o barbeiro cortava muito as orelhas. Aquela máquina de... Porque a gente, na faculdade aí, os alunos, da faculdade, no ônibus, lá para Salobro. para Salobro, eu e aqueles senhores idosos de longas datas, aí contar essas histórias de Mato Florzinha, de Mãe d'Água, de Saci Pererê, todas essas coisas aí, os alunos ficaram encantados com aquelas conversas do povo de antigamente, que hoje em dia, para você ver, parar para escutar o povo antigo não tem mais, não quero ouvir. Tem vez que a pessoa tem uma história tão bonita para contar, mas ele... E era o medo que as crianças tinham, né? Que as crianças não tinham, e resultado, ficava tudo em casa, ninguém saía de noite. Era um medo, até um medo bom, né? Essa história era essa, a história boa. Mas vai ficar com a parte florzinha para outro dia. Doutora, muito obrigado. Quer falar? Pode concluir. Vocês me fizeram lembrar de uma coisa, assim, antigamente, passou desse tempo, a gente tinha medo da comadre Florzinha, do bicho-papão. Até hoje minha mãe conta essa história para os meus sobrinhos. Olha, trazer ela para contar a história aqui, viu? A gente tá buscando uma pessoa para contar essas histórias com uma florzinha aqui. A invenção dele aí. E aí, hoje, a gente vê as crianças com medo de quê? Com medo de ficar sem celular. É verdade. Medo de ficar de castigo sem assistir televisão. O castigo é esse. Antigamente as crianças tinham medo de não ir para o campo jogar futebol, tinham medo de não brincar de boneca, de ficar de castigo, mas já existe um nome, inclusive, para o medo de ficar sem isso aqui. Nomofobia. Nomofobia é uma fobia, é um medo específico de ficar com o celular descarregado, de perder o celular, enfim. Bom, minha gente, hoje é o aniversário do meu amor, da minha vida, meu segmento, que é Levi Emanuel, meu neto, hoje, completando 3 anos. De Luci? 3 anos hoje, meu amorzinho da minha vida está fazendo aqui. Foi um presente que Deus me deu, onde eu tive muito medo, que foi na gestação dela, passei por um medo terrível, fui perder ela. E Deus me deu ela em dobro, me deu ela e me deu neto, né? Porque minha filha foi entubada com Covid, com 2 meses de gravidez. Era raro se escapar. Ela obesa, e Deus me deu essa graça. Hoje, para honra e glória de Deus, ele está completando 3 anos. Estou aqui com um presentinho dele para levar para casa, que eu amo ver ele rasgar presente. Parabéns. Eu dei presente semana passada, disse, pai, ele está dando a você, que é comigo, pai. O presente de quem vai aniversariar. No seu aniversário, eu estou dando um presente do aniversário. Quem gosta é ele. Mas, doutora, muito obrigado. Vamos marcar outro momento, momento de trazer de volta novamente Vanessa Farias para o programa, porque esse programa é um programa, eu tenho certeza que as pessoas assistem depois, porque é muito educativo para que as pessoas aprendam a conviver com seus problemas. E a gente sempre traz profissional aqui, embora tem pessoas que a gente traz os profissionais, diz como é para fazer, ele não quer fazer, porque tem medo de fazer.
Né? Qual é o dia que a doutora tem lá no consultório dela? Quais são os dias, doutor? Uma pergunta, né? Quais são os dias do seu consultório lá no PC? Olha, os dias que eu estou aqui em Limoeiro são segunda e terça e eu atendo depois do meu expediente no hospital. Depois de me atender. Muito bem. Eu agradeço o espaço mais uma vez. Eu fico muito feliz com esses convites que são feitos para a gente falar sobre emoção, falar sobre saúde mental. Estamos num período em que as pessoas ficam muito mobilizadas, né? Natal, Ano Novo, fazer planos, mas não esqueçam de colocar como plano também para a sua vida autocuidado, cuidado com a sua saúde mental, entender a importância de dizer não, de dar limite, também de ser gentil. A gente não pode esquecer da gentileza, mas a gentileza primeiro comigo, depois com o outro. Estamos vivendo no país mais ansioso e deprimido do mundo. Brasil. O Brasil é o país com a pior qualidade de saúde mental. A gente ganha para os Estados Unidos, a gente ganha para os países orientais. Então vamos cuidar da gente, né? Muito obrigada pelo espaço. Uma boa noite a todos. Bom, o livro Medo você vai encontrar lá no PC, né, que é lá no Núcleo PC. Núcleo PC, lá no consultório ali naquele empresarial lá do INSS. Também na Amazon. Isso. E como é o nome daqui? Deixa eu ver o nome da. Na Wiclep, que é www.wiclep.com.br. Ao preço de R$ 79,00. Posso dizer a vocês que é um livro que vai lhe ajudar muito em algumas situações, porque é um livro técnico, além de ser algumas experiências, mas é muito técnico, assim, ensinar a gente a tirar alguns problemas aqui vai ajudar muito. Né? E é um livro que foi lançado na Bienal Internacional do Livro em São Paulo. Olha só. Então, eu tenho muito orgulho de dizer isso. Uma livrariense, uma matuta. Né? Sair dali de Gamileira é vitória. Deve ser Vitória Vanessa. Não, obrigada. Zé, boa noite, Zé. Boa noite a todos os internautas, a doutora Vanessa, parabenizá-la pelo livro, mais um escritor aqui com a gente. Boa noite para a Ana Cláudia, que está aqui também. Ana Cláudia está bem presente, para toda a equipe do Zé, você internauta que vem nos acompanhando, obrigado por mais um Café com Zé, que Deus ilumina cada um de vocês. A produção está tudo arrebentado ali. Produção, boa noite, fica com Deus.